Amados, vamos continuar a nossa meditação, nosso encontro com a palavra de Deus, a palavra bendita do Senhor, palavra que salva, palavra que cura, palavra que vem no nome do Senhor para alcançar o nosso coração. Quantas vezes nós temos tido medo do próprio Deus? E eu tenho me debruçado sobre essa ideia nos últimos dias, fazendo-os lembrar que nós não confiamos em pessoas que não conhecemos e que muitas vezes nós também não conhecemos a Deus e por não conhecê-lo, nós desconfiamos. Nós desconfiamos das suas promessas, nós desconfiamos das suas misericórdias, que são elas verdadeiras para nos alcançar, para nos atender. Nós desconfiamos de que o que Ele promete cumpre. Nós desacreditamos que Ele verdadeiramente seja um Deus que nos abriga, que nos acalma, que nos acolhe. É preciso conhecer mais a Deus. É preciso mergulhar ainda mais na sua graça. Há muitos cristãos superficiais. Há uma superficialidade muito grande no contato com Jesus. Não conhece a sua palavra? Como vai conhecer a Deus se não conhece a sua palavra? Se é através da sua palavra que nós o conhecemos melhor, é que nós encontramos as marcas, as experiências que nós temos com Deus precisam ser a partir da sua palavra. Até para nós não sermos auto-enganados pelos nossos próprios sentimentos, que muitas vezes dizem alguma coisa que não corresponde à verdade, nós precisamos de algo mais concreto e nada mais concreto que a própria palavra de Deus. Tantas pessoas desacreditadas do amor de Deus não creem que Ele fará justiça, se desanimam, desviam o coração para outros caminhos. Que Deus tenha misericórdia e piedade de nós. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós. Vamos retomar a palavra de Deus no livro do Apocalipse, em continuidade ao exercício que nós fazíamos antes. Fizemos ontem. Nós estamos encontrando no livro do Apocalipse a graça e a bondade de Deus. Para aqueles que têm um coração temeroso, para aqueles que têm um coração que evita, que se escusa de ouvir a palavra da revelação de Jesus Cristo, sendo que está aqui a revelação de Jesus Cristo para os seus servos, é para mim e é para você, que o Senhor dirigiu essa palavra, essa carta. Não precisa ter medo. O Senhor é um Deus de amor e misericórdia. Claro que em sua santidade, os servos de Deus não saberiam como ficar de pé diante da sua santidade, mas Ele mesmo se manifesta em graça para nos falar, para nos edificar, para nos avisar sobre as coisas que virão, mas diante de todas as coisas que virão, o intuito do Senhor é nos fazer saber como estaremos naquele dia, guardados por sua misericórdia, apesar das provações, apesar das dificuldades, como tem sido até aqui. Olhem as provas à nossa volta, olhem as dificuldades pelas quais passamos. Veja que nós estamos em meio a uma pandemia. Nós estamos vendo milhares e milhares e milhares de pessoas sofrerem o dano da morte. E nós também nos compadecemos, temos piedade e misericórdia. Quantos de nós também temos sido afetados? Quantos de nós temos sido afetados porque está bem perto de nós pessoas em sofrimento? Portanto, sermos provados é desde sempre. Por que o pavor? Por que o desespero? Os cristãos sempre foram postos à prova, porque Jesus Cristo também fora. Não tenha medo. O Apocalipse é a revelação do Senhor para os santos, para os servos. Tantas vezes ele repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Senhor. Ouça o que diz a palavra aos seus servos, às igrejas. Repetidas vezes o Senhor diz: ouça. O que tem entendimento, o que tem ouvidos, o que quer ouvir, ouça.
Vendo a graça de Deus espalhada por todo o Apocalipse, o capítulo 8 vai falar do Cordeiro que abre o 7º selo, e nós falamos a respeito do Cordeiro de Deus que abriu o livro dos selos. E cada um dos selos tem o seu significado, mas eu não estou nesse nosso tempo falando a respeito dos significados, da simbologia do Apocalipse, mas indo direto à palavra, aquela que não precisa de saber dos significados da exegese delas, porque está muito clara quando se trata de adoração a Deus, quando se trata da grandeza de Deus, quando se trata daqueles que se põem diante do Senhor para o adorar, porque Ele é o único a quem devemos adoração. Está nítida a graça de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 22 do Apocalipse. A sua bondade e misericórdia é expressa de uma maneira extraordinária. E vamos lá. No capítulo 9 vai dizer a respeito da 5ª trombeta. Essa 5ª trombeta vai falar a respeito de muitas dificuldades pelas quais os ímpios passarão. Mas não são os servos de Deus, são os que repetidas vezes se negaram a ouvir o chamado de Deus, porque Deus os chamou. Deus convidou a todos, mas se negaram a ouvir. E chegará o tempo de o Senhor ministrar a sua misericórdia, mas também a sua justiça. Aqueles que não morreram das pragas se recusaram a arrepender-se dos seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos. Eles não se arrependeram. Então, no capítulo 10, tem uma experiência entre João e o anjo. É dito para ele tomar um livro e diz que aquele livro guardava alguns segredos. Ele disse: guardem em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não os escreva. Não haverá mais demora, disse ele, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou aos seus servos e profetas. Anunciou a quem? Aos seus servos e profetas. Aquilo que o Senhor tem em segredo para o mundo, ele revela aos seus servos e profetas para que seja conhecido deles. O Senhor tem absoluta transparência. Quando ele envia esta carta, ele tem como propósito revelar os seus propósitos a respeito do fim para os seus servos. Para mim, para você, o Senhor quer falar. Por que nos negamos a ouvir o próprio Deus? Faremos como aqueles lá no deserto que disseram para Moisés: Moisés, nós não suportamos ouvir a voz do Senhor, fale você a nós. Tínhamos ali um povo dizendo: é terrível demais para nós ouvir a Deus. Moisés então passou a ser o que fazia essa ponte entre Deus e o povo, porque o povo, por causa do pecado, por causa do coração rebelde, não suportou a ouvir a voz do próprio Deus. Mas fato é que o Senhor quer falar aos seus servos, ainda que por meio dos seus profetas. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É preciso anunciar, é preciso profetizar, é preciso contar a todas as nações, a muitos povos, nações, línguas e reis. Como saberemos se não formos ensinados de Deus? Como seremos enviados às nações, aos reis, às tribos e toda língua, se o Espírito de Deus não está conosco para nos enviar? Como saberão se nós não os ensinarmos?
Nós somos boca de Deus na terra, por isso o Senhor nos comunica a sua palavra, nos comunica a sua verdade, para que possamos também, no espírito de João, profetizar, anunciar, pregar as pragas, as trombetas, a destruição. Também, mas antes disso, é preciso anunciar a graça, a misericórdia, a salvação em Jesus Cristo, sua bondade, sua verdade, seu amor, quem Ele é, Jesus Cristo, o Salvador. Vai dizer ainda no capítulo 11, quando a 7ª trombeta traz o seu resultado, o seu terror. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, porém é isto que está escrito: que ele reinará para todo sempre. O 7º anjo tocou a sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da sua ira. É tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo. E todos os que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes, é tempo de destruir todos os que causaram destruição à terra. Não é isto que nós vivemos hoje gritando a plenos pulmões por justiça? Nós não vivemos desejando justiça aos que cometem injustiça? Não é isso que nós pedimos? Não é por este tempo que nós esperamos? Não é por esta hora que nós aguardamos a que se manifeste a justiça? Que seja feita a justiça segundo os tribunais humanos e que seja feita a justiça segundo o tribunal dos céus? Não é por este tempo que nós esperamos? Por que nós temos medo da justiça que o Senhor fará sobre a terra? Se, ao revelar o que será a manifestação da sua justiça, ele também manifesta o que será a grandeza da sua bondade com os seus servos. Olha o que está escrito. É tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo, e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até o grande. É tempo de destruir todos os que causaram destruição à terra. Mas haverá misericórdia para recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo. Onde você está? Entre o povo santo? Onde você está? Ou entre os ímpios? Onde você estará? Entre os santos ou entre os ímpios, quando Jesus Cristo voltar? E o tempo de se converter é hoje. O tempo de crescer em Deus é hoje. O tempo da bondade e misericórdia de Deus ser recebida em sua alma é hoje. O capítulo 12 vai falar da mulher e do dragão, que tem um significado belíssimo, e eu convido você a estudar mais o livro do Apocalipse. Basta acessar biblia.com.br, biblia.com.br. Ainda no capítulo 12, vai dizer assim: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Satanás é derrotado pelo sangue do Cordeiro e nós também o enfrentamos pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e pelo testemunho deles. Aqueles que foram salvos, aqueles que estão salvos, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas para os seus servos, o Senhor prometeu abrigo. Bendito
Bendito seja o nome de Deus pelo abrigo do Senhor aos seus servos. Não temas. Sim, enfrentaremos grandes provações. Sim, é verdade, está tudo escrito, mas está escrito também que o Senhor cuidará dos seus santos. Nossa única preocupação deve ser estar entre os santos de Deus. Estar entre os que amam a Deus. Ele vai dizer ainda no capítulo 13, a respeito dos que adoraram a besta. São eles, porém, quem são eles? Quem são os que adoraram a besta? São aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso, quem será destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Mas isso significa que o povo santo deve perseverar e permanecer fiel. Não é significado de pavor e desespero, não é só essa agonia que se vê no Apocalipse, é ver o convite do Senhor para que mantenham-se os santos, santos, para que os seus nomes estejam no livro do Cordeiro, no livro da vida. Para isto, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, viver uma vida de santidade para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que estão os méritos da nossa salvação. É nele que está cada um dos méritos necessários para recorrermos, segundo o nome dele, às misericórdias de Deus o Pai e sermos assistidos pelo Espírito Santo para que haja salvação em Cristo Jesus para mim e para você. Não temas o que vai acontecer com a besta do Apocalipse. Temas não estar em Cristo Jesus. Os que estiverem em Cristo Jesus com coração honesto, com coração verdadeiramente ensinado pelo Espírito Santo, não será enganado pela besta, não será enganado por Satanás e seus anjos, não será tido entre os ímpios, não será tido entre aqueles que serão julgados, porque quem está em Cristo está salvo. Quem é de Jesus está salvo. Quem ama a Jesus Cristo está salvo. Aquele que crê no Filho de Deus está salvo. Isto só significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Tudo o que está declarado a respeito do juízo de Deus é para que os santos saibam, mas para que os santos, ao saber, sejam perseverantes e fiéis. Você entende isso? Vai falar da besta que saiu da terra? Ela exigirá que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém poderia comprar ou poderá comprar nem vender. Aí vem a palavra e diz, aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado. E quem é que tem discernimento? Quem tem o Espírito Santo. Quem é que tem discernimento? Quem conhece a palavra pelo Espírito Santo. E tantas vezes nós temos falado a respeito de buscarmos o Espírito Santo para que ele nos dê entendimento, sabedoria. Olha o que a palavra está dizendo. Quem tem discernimento, trate de entender o significado. O significado do número da besta. O significado de quem é a besta. Precisa ter discernimento. Quem dá o Espírito Santo. É Ele quem nos dá discernimento e sabedoria. Então não tenha medo, o Senhor está contando o que vai haver a respeito da besta e o que ela fará, o que Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, fará sobre a terra, mas o Senhor está revelando aos seus santos o que eles devem saber e dizendo, vocês precisam ter entendimento, vocês precisam ter discernimento. E sabido é que quem dá discernimento, entendimento, sabedoria, força, coragem é o Espírito Santo. Do que nós precisamos?
De nos desesperarmos a respeito do que será segundo o juízo de Deus? Não, nós precisamos nos assegurar, com perseverança e fidelidade, de que estaremos em Cristo e que em Cristo teremos discernimento para saber distinguir uma coisa da outra, distinguir entre as obras de Satanás e as obras do Espírito de Deus, entre o que é o juízo de Deus, entre o que é a destruição de Satanás. Discernimento, sabedoria. Espírito Santo. No capítulo 14, vai falar a respeito dos 144.000, um número simbólico, mas extremamente significante do ponto de vista de quem é aquele que estará guardado da misericórdia de Deus. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Foi visto um grande coral, e um grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que havia sido comprados na terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres. Estas relações aqui com mulheres, basta dizer que mulheres em Apocalipse significa igrejas. Não se envolveram com mentiras religiosas. Eles seguem o Cordeiro, por onde quer que vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra. Como oferta especial a Deus e ao Cordeiro, não mentem e são irrepreensíveis. Qual deve ser a nossa preocupação? Saber tudo a respeito do que a besta do Apocalipse fará? Não! É primordial que eu e você antes saibamos o que o Cordeiro de Deus fará e desde agora faz. E o que ele pede aos seus santos é que sejam irrepreensíveis, que não sejam encontrados em mentiras, que sejam verdadeiros, honestos e capazes de dar glória a Deus com um coração honesto e sincero, que não vai atrás de mentiras, de enganos, de ilusões, mas que são instruídos pelo Espírito de Deus. A mensagem dos 3 anjos, o que nós chamamos de 3 mensagens angelicais. Vi outro anjo voando do ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciar aos habitantes da terra, dizendo: temam a Deus. Dizia em alta voz: deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem. No tempo de de julgar a humanidade, o que o Senhor espera de nós? Que nós o adoremos. Adoremos aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. O que o Senhor espera dos santos? Que o adorem. Mas o que se vê? Santos que se esquivam de ouvir a palavra por medo. Medo do seu Deus, medo do seu Salvador. Como pode? Medo do Salvador? É um contrassenso, é uma loucura ter medo de quem o salva, de quem o abençoa, de quem abre os portais dos céus para te receber. Você tem medo? Pois na hora que vem o julgamento de Deus sobre a terra, está escrito: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes da água. Esse é o convite para os adoradores do Senhor no tempo do juízo, para adorá-lo. E se estamos sendo convidados a adorá-lo, é porque nós estaremos debaixo da graça do Senhor. Não significa que nós estaremos como num carrossel, no parquinho, brincando. Lembra do que falamos no último encontro? Não sejamos infantilizados. Não sejamos infantilizados na percepção do que é a realidade. Mas, contudo, o que nós temos visto é muito cristão perdendo de vista que, enquanto o juízo de Deus se dá, também se dará a sua misericórdia para guardar os seus santos, porque eles estarão salvos, ainda que passando por grande tribulação, estão salvos. Isso é que faz a diferença. Vale lembrar outra vez, por acaso,
Os cristãos já não passam por grandes tribulações? Olhem para a vida dos santos no passado. Olhem para a vida dos que foram seguidores de Jesus Cristo, como fora a vida de cada um deles. Olhe para os santos que enfrentaram a reforma protestante. Olhe para os santos no dia de hoje. Quantos sofrem? O problema é que venderam o evangelho fácil e que faz com que as pessoas pensem que aceitar a Jesus é somente viver uma vida tranquila, bacana. Não, é também uma vida de grande provação, mas que na hora da provação a fé é provada e achada em graça para a glória de Deus, para nos fazer vencedores. Nós falamos tantas vezes em sermos vencedores. Vencedores de quê? Se fala-se em sermos vencedores, estamos falando de termos que enfrentar desafios. Mas na hora do juízo de Deus, adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e todas as fontes da água. Porque caiu a Babilônia. Porque vem o outro anjo dizer, caiu a grande Babilônia. Quando cair a grande Babilônia, deem graças ao Senhor. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante. Noutra vez o Senhor diz que o que vai acontecer com as nações quando cai a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade, vem o terceiro anjo e diz, aqueles que adorarem a besta, a sua estátua, aceitarem a sua marca na sua testa, beberão do vinho da sua fúria, mas estes não somos nós, porque nós já estaremos selados pelo Espírito Santo. Porque hoje nós decidimos por Jesus Cristo. Porque hoje nós buscamos o batismo do Espírito Santo. Porque hoje nós estamos selados, andando em obediência ao Senhor, guardadores da sua palavra, anunciando o seu poder e a sua glória. A mensagem do terceiro anjo, quando ele vem falar a respeito da besta, da estátua, daqueles que aceitaram a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, não somos nós, não sou eu e você. Nós hoje aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sim, Darleide, mas são os juízos de Deus e isso será terrível. É verdade, será terrível. É verdade, o Senhor declarou que será terrível. Mas olha o que ele diz a seguir. Isto significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Qual é a novidade disso? O Senhor sempre esperou de nós e espera agora, certo, mais do que nunca, porque nós estamos nos aproximando do fim da história do mundo. Mas o Senhor só está nos contando o que Ele nos conta, não é para nos amedrontar, não é para nos desesperar, não é para nos empurrar no abismo do desespero, nunca. O Senhor nos diz, olha, eu estou dizendo isso ao povo santo para que o povo santo permaneça santo e perseverante, fiel, guardando os mandamentos de Deus, permanecendo fiel a Jesus. Escreva isto. Logo a seguir à mensagem dos três anjos, vem o Senhor e diz, escreva isto. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, porque as suas boas obras o acompanharão. Vem o Senhor dizer que mesmo os que morrem na graça, na misericórdia do Senhor, eles são felizes. Morreram no Senhor, sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes porque descansam das suas obras em Cristo Jesus. Como dizer que o Apocalipse é um livro de terror se ele é um livro de esperança? Eu estou lendo em todos os capítulos a esperança que está declarada para os seus servos. Que medo é este? Que pavor é este de conhecer a justiça de Deus? A justiça de Deus para os santos é que os santos receberão a recompensa
da sua vida santa. E vida santa se dá simples e puramente por viver em Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Salvador. Diz que vai haver a colheita na terra. E no capítulo 15 diz a respeito do cântico de Moisés. Louvor outra vez no Apocalipse. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, a sua estátua. Venceram. Os que venceram. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Sabe o que diz? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Que não te temerá, Senhor? Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados. Qual é o motivo da adoração? Que a justiça do Senhor foi revelada. Cheia de graça. O templo se encheu da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas. Mas o templo se encheu da fumaça da glória e do poder de Deus. No capítulo 16, vai falar das 7 taças da fúria do Senhor. Mas, quando fala das taças da ira do Senhor que será derramado sobre a terra, sobre os ímpios, mas vem o Senhor e vem João, que via tudo isto acontecer, e diz: Tu és justo, ó santo, que és e que eras, pois enviaste esses julgamentos. Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e dos teus profetas, tu lhes deste sangue. É sua justa retribuição. Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Nunca vi nós termos medo da justiça do Senhor, sendo que nós estamos justificados em Jesus Cristo e que o Senhor, a única coisa que Ele nos está pedindo é que nós permaneçamos em Jesus Cristo, permaneçamos fiéis, obedientes aos seus mandamentos. Qual é o problema? E não é esta a vida de santidade que nós temos buscado, de em Cristo vivermos uma vida de obediência? Porque quando os juízos de Deus caírem sobre a terra, nós estaremos já justificados em Jesus Cristo. Haverá os que blasfemarão contra o Senhor, não ouvirão, não se deixarão achar pelo Senhor. E o Senhor avisa: eu virei inesperadamente como ladrão. Mas feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes para que não precise andar nu e envergonhado. O que é o Apocalipse para os servos? Simplesmente a revelação do cuidado de Deus no tempo do juízo. O chamado a vivermos uma vida de santidade hoje, agora, vivermos em Cristo. E não é isto o Evangelho? Isto não é o Evangelho, isto não são as boas novas que nos convida a vivermos uma vida de santidade em Jesus Cristo? O que tem de estranho nisto? Por que o medo do Apocalipse? Se o Apocalipse é a revelação de Deus, nos chamando para termos entendimento sobre como será o juízo, mas, sobretudo, como estaremos guardados no juízo por estarmos justificados em Cristo. Ele só nos chama repetidas vezes para estarmos fiéis, estarmos atentos, estarmos vigilantes, porque Ele vem. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes para que não precise andar nu e envergonhado.
O capítulo 17 vai falar da grande prostituta, que significa uma igreja prostituta, uma igreja que traiu as verdades do Senhor. Babilônia, a grande mãe das prostitutas, das abominações da terra. Mas os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta. Vê mais uma vez aqui? Tudo dentro de um contexto profético, tá bem, minha gente? Eu só estou conduzindo a todos aqui a que nós tenhamos uma visão da misericórdia e da graça de Deus no tempo do fim. A mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Quer conhecer melhor o Apocalipse? Visite biblia.com.br. Depois vai vir a queda de Babilônia. Vem o chamado de Deus para que nós saiamos dela. Saia dela, povo meu. Não participe dos seus pecados ou serão castigados com ela, porque o castigo não é para você. A justiça de Deus, o juízo de Deus, não é para mim, para você, porque quem está em Cristo está justificado. Não canso de repetir. Sai dela, povo meu. Sai dela. Não se contaminem com seus pecados. A seguir, a terrível Babilônia terá caído. Num só instante, o julgamento caiu sobre Babilônia. Sobre quem? Sobre Babilônia. Sobre os servos de Deus? Não, sobre Babilônia. Mas ao fim, diz: alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus julgou por causa de vocês. É por nossa causa que o Senhor vem julgar. É por nossa causa que o Senhor fará justiça. Lembra que nós falamos no outro momento que as orações dos santos estão nas taças de Deus? São elas recebidas uma a uma e o Senhor retribuirá segundo as nossas preces por justiça. Aqui está escrito por que o Senhor fará o que fará. Ele julgará a Babilônia, ele julgará aqueles que intentaram tomar o seu trono, tomar a sua glória para si. Homens que se chamaram deuses na terra. Poderes que se colocaram contrário à vontade de Deus, poderes que anularam a lei de Deus, poderes que atraíram para si mesmos a glória, com quem Deus não divide a sua glória, e blasfemaram, mudaram sua lei, perseguiram os santos, mataram os profetas, descredibilizam a palavra de Deus, vivem segundo as suas próprias palavras, os seus próprios desejos. O Senhor vem fazer justiça. Mas alegrem-se com o destino de Babilônia. Alegre-se. Os céus, o povo santo, apóstolos e profetas se alegrem, porque finalmente Deus julgou Babilônia por causa de vocês. Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. Ele castigou a prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. É a justiça de Deus. Não temas. É por nossa causa que o Senhor fará justiça. E mais uma vez as vozes ressoaram dizendo: aleluia, aleluia, louvem o nosso Deus todos os seus servos, todos que o temem, pequenos e grandes. Louvem ao Senhor. Em seguida ouvi outra voz, algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões, dizendo: sabe o quê? Aleluia! Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos, a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, da noiva, que já se preparou. Quem é a noiva? A igreja do Senhor.
Quem é a igreja? O ajuntamento dos seus servos. Quem é a noiva? É a igreja de Cristo, aquela que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, aquela que foi fiel, aquela que perseverou, aquela que amou a Jesus Cristo mais do que a própria vida. Chegou a hora do encontro do noivo com a noiva. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto. Felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Adore a Deus. Naquela hora, João se prostrou na presença do anjo e o anjo disse: não faças isso. Eu sou um conservo teu. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Vem falar a respeito de como será o período dos 1000 anos? Vem falar a respeito da derrota de Satanás, porque Satanás será derrotado? Satanás será destruído de uma vez por todas? Foram abertos os livros, os mortos foram julgados segundo haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. O inferno foi lançado no lago de fogo. A segunda morte. Quem não tinha o nome registrado no livro da vida, quem não tinha o nome registrado no livro da vida, se o meu nome está no livro da vida, aleluia! E o que me garante que o meu nome está no livro da vida é que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e em Cristo Jesus o Espírito Santo me tem ensinado a viver uma vida segundo a vontade do meu Senhor e Salvador. Processo, crescimento, aprendizado, quedas, levanta em nome de Jesus. Peca, porque é pecador, mas tem em Cristo o Salvador, porque como bem disse João, não peques, mas se pecardes, tendes um advogado a seu favor. Não peques para viver uma vida pecando, mas se pecar, tendes Cristo como advogado. Quem será, ao fim de tudo, julgado desta maneira? Quem não teve o seu nome escrito no livro da vida. Então vinha um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já não existem e o mar também já não existia. Todas estas coisas passaram para sempre. Vejo, façam novas todas as coisas. Quem tiver sede, darei a beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas estas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem ficará de fora? Os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticaram feitiçaria, os adoradores de ídolos. Estes passarão pela segunda morte. Por quê? Porque não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só por isto. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e seu nome está escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor mesmo, o Senhor Deus, brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E o anjo diz para João: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer aos seus servos o que acontecerá em breve. Como é que Deus manda uma carta para você e você não a quer ler? Como é que o Senhor nos envia uma carta detalhada a respeito do fim
e você não a quer ler? Como que o Senhor declara tanto, tanto, tanto da sua misericórdia e da sua graça para assistir os seus santos nos últimos dias? Mas muitos se prendem ao pavor, ao medo, à destruição, às pragas, ao que será o juízo de Deus. Nós estaremos justificados. O que é importante é que nós estejamos justificados, para que o nosso nome hoje esteja no livro da vida, para que hoje nós sejamos conhecidos de Cristo Jesus, para que hoje nós estejamos seguros em Cristo Jesus, que a nossa vida, nossos atos, nossa história esteja sendo escrita segundo Jesus. E Jesus diz ainda, vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Olha, João, não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Vejam, eu venho em breve, trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Em Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o cordeiro do seu trono. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo que está escrito aqui, Deus acrescentará a estas pessoas aquilo que está descrito neste livro. Se alguém retirar qualquer coisa, Deus retirará a sua participação na árvore da vida. Mas aquele que é testemunha fiel de todas estas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E João ainda conclui que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Bendito seja o nome de Deus. Isto é o Apocalipse. Isto é o que importa para nós, estarmos guardados em Jesus Cristo, termos discernimento sobre como será o juízo, o que será, de que maneira nós podemos compreender o resultado da escolha dos que rejeitaram a Jesus Cristo, mas que insistentemente o Espírito Santo trabalha para salvá-los, mas se não o quiseram, chegará a hora do juízo. E não é isto, volto a dizer, não é isto que nós estamos pedindo. Nós não estamos clamando por justiça. Nós não estamos querendo que haja justiça sobre a terra. Quando o Senhor diz que fará justiça e como Ele fará justiça, aí bate o pavor, o medo, o desespero, como se nós não considerássemos estarmos guardados em Cristo. Volto a dizer, passaremos por tribulações, sim, mas cantaremos o cântico do Cordeiro. Nós passaremos por tribulações, sim, mas nós nos assentaremos no banquete, na ceia do Senhor nosso Deus, e Ele mesmo nos servirá. Sim, passaremos por tribulações, passaremos por morte, perdas terríveis, assombrações. Sim, veremos, mas nós estaremos guardados no Senhor para a eternidade. Sim, é verdade tudo o que está escrito a respeito do juízo de Deus, mas importa saber que hoje nós estamos em Cristo Jesus, justificados, segundo os seus méritos, segundo a sua graça. Aleluia! Bendito seja o nome do Deus Altíssimo. Aleluia! Não temas, apenas hoje aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Entregue sua vida, entregue sua alma, entregue-se. E quando eu falo alma, não é por saber que você tem um corpo e uma alma, é uma expressão da própria Bíblia para dizer daquilo que é mais profundo em nós, nosso entendimento,
diante de Deus. Clame pelas misericórdias de Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Viva pela graça de Cristo. E bendito seja o nome de Deus, o que se revela em toda a palavra e de uma maneira contundente no livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo para os seus servos nos últimos dias.